Que para nós é uma verdade. Em 40 minutos, começando mais uma edição do seu Painel do Porto, aqui pela Rádio Estadio Santos.com. Além do nosso site, você sabe, você pode baixar o nosso novo aplicativo pelo nosso site. Tem uma aba, ela abre para você, você escolhe Android ou iOS, também rádios net, rádios no YouTube, também daqui a pouco já pelo Facebook, então não faltam formas e caminhos para você nos ver, nos ouvir. E hoje, Painel do Porto, para destacar informações importantíssimas, né? Como, por exemplo, teremos aí no mês de novembro, que está chegando, eleições num sindicato importantíssimo, que são os sindicatos despachantes e aduaneiros. Vamos falar de um produto que eu gostaria de, sei lá, estou tentando até estudar, ver se de repente alguém coloca o meu nomezinho no inventor disso aqui, ó. Vamos falar de container. Mas você pode pensar assim, container só tem utilidade cheio? Só tem utilidade dentro do navio, em cima de um caminhão? Todas essas condições que eu citei são válidas. Outras também que nós vamos conhecer e muito mais. Vamos falar da questão do porto, vamos falar. Ufa, tem um convidado meu aqui que vai ficar feliz. Agora vai. Condomínio logístico, 2 vão ser construídos. Dois. Claro, sim, não é nenhum condomínio para 5 mil caminhões. E já é alguma coisa, segundo diz especialistas. Vamos comentar sobre isso também e muito mais. Então, a partir de agora, a gente quer a sua atenção pelos nossos convidados. Informação, você participa conosco também, já sabe, é muito fácil, pelo 13998-8709, pelas redes sociais também. Deixa eu mandar um abraço hoje para todos os comerciais do mundo, pois hoje é uma data que é global. É o Dia Internacional do Comerciário no Brasil. Tentando até acabar com essa categoria, mas eles sobrevivem de qualquer forma e lutam todos os dias. Então, um abraço aí para os comerciários em todo o planeta. Virgínia, às 8h42, o WhatsApp da Rádio Star News, para que todos possam participar pelo Android, pelo iOS, pelo site, pelo novo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube. Bom dia. Bom dia. 13.998-058709, 13.998-058709. É isso aí. E vamos aos nossos convidados aqui, mandando um abraço, primeiramente, né, aos amigos lá de Itajaí, que me fizeram um interrogatório nos últimos dias, porque a Autoridade Portuária de Santos não será mais a autoridade responsável pelo Porto de Itajaí, e sim, eu acho que é pela malemolência, pela calma, e sim a Autoridade Portuária de Salvador, né? Bom dia, senhor Marcos Muniz, que tem muitos amigos em Salvador, na Bahia. Mas recentemente fez uma amizade assim, ó, muito próxima com o presidente do Paraguai, o que sugere possibilidades de negócio do Paraguai. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Antes a gente tirava sarro deles, hoje a gente não sarro da gente. Inclusive, só o seguinte, cuidado com a bebida falsificada no Brasil. Bom dia, Marcos Muniz. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Rafael Lima aqui. Um excelente programa. E o Eduardo já começa me provocando, né? São fatores políticos, né, que não podemos aí seguir. Nós seguimos com o nosso trabalho, com nossas estruturações em cada empresa e vamos continuar trabalhando, né? Eu digo que existem alienígenas respondendo sobre o comércio exterior, respondendo sobre a área portuária, que não tem nenhuma identidade com o nosso setor, não conhece realmente as nossas dores, né? Eu acho que uma administração de um porto, ele precisa ficar com alguém da sua região. Eu acho que isso aí não poderia abrir mão, né? Faz sentido algum o Porto de Salvador, que não tem a importância, né? Realmente não tem a importância que é o Porto de Itajaí, né? Tem um fator de volumetria e tudo mais. Então, são coisas, né, que no Brasil acontece que é difícil de explicar. Apresentar, além das coisas, o setor política, né? Os amigos. E foi autorizada a criação seria assim, o órgão local, né? Seria a empresa para tocar isso lá local. E aí está se empurrando com a barriga e tira-se da mão aqui do Pulmini, né, da Autoridade Portuária de Santos, e passa-se para da Bahia de Salvador. O grande problema disso, Eduardo, é que assim, essas pessoas chegam e na mesma velocidade que chegam, elas desaparecem e às vezes não deixam absolutamente nenhum projeto concluído no seu porto e fica alguns
esses apagões aí logísticos que nós temos aqui frequentemente no Porto Santos e nos outros portos do país, né? Com demandas de pessoas que não entendem a tipografia, não entendem a cultura local, não entendem a forma de trabalho, e assim vai. Eu não vou comentar muito sobre isso também, mas deixa eu apresentar um convidado, que é o Rafael Lima. Ele é diretor, né, Shipper on Container, né? E aí, sabe, o pessoal fala, fica americanizando, né? Porque aí daqui a pouco do lado de Itajaí de provar, mas faz parte disso também. Ele que representa aqui também uma empresa do segmento, né? Quando a gente pode falar, qual é o segmento, Eduardo? Quando a gente fala em relação a container, é a Protainer, é isso? Protainer, isso Bom mesmo. dia. Bom dia a todos aqui, tudo bem? Obrigado aí primeiramente pelo convite, né? Agradecer. A grande razão do nome americanizado, né, Shipper on Container, na verdade, não foi o nome inventado por nós. A ideia foi pegar mesmo o nome da modalidade, né, que antes da gente nascer aqui, a gente não inventou nada, né, a gente só pegou e está tentando melhorar na medida do possível e está dando certo, né. Então, para ter uma maior facilidade de comunicação de forma global, nós optamos em colocar o nome da empresa o mesmo nome da modalidade, né, até porque isso ocorreu justamente quando o Fábio Paes me dava alguns BLs, né, um forte abraço, Fábio Paes, obrigado por tudo que você fez por mim e as figurinhas que a gente troca até nos dias de hoje, né, e vamos continuar trocando, se Deus quiser. E reparava que em muitos BLs estava escrito lá, Shipper on Container, Shipper on Container, Shipper on Container, e aí o que é Shipper on Container? É a modalidade de exportação onde o container não pertence ao armador, né, que ele caracterizado, obrigado, caracterizado como container próprio do shipper, né, do exportador. Exato. Aí a gente acabou usando esse mesmo nome porque é reconhecido em qualquer país. Isso facilita bastante a nossa vida. Você esteve agora na Intermodal, lá na Espanha, né? Para a região de Barcelona. Agora, você dá uma aula aqui em relação a... Nós temos 3, né, intermodais. Exato. Em São Paulo, temos essa em Barcelona e temos outra lá na China, que eles não entendem nada de porto, não conhece nada. Nem nada. Esse título lá em Barcelona, que você chama com certeza ele passou por lá, nós temos o Maico Pereira, grande figura, engenheiro cientista da área, né, do segmento, inclusive da área de refrigeração. E esta é uma intermodal voltada a esta caixinha de aço. Exatamente. As 3 intermodais, obviamente, elas acabam dando uma pincelada no contexto geral, mas existe um tema que é de maior abrangência, né? Então, a da Europa, que não é sempre na Espanha, no passado foi em Roterdã, em 2026 vai ser em Roterdã também, esse ano foi em Barcelona, muito boa, no passado esse ano também. A da Europa é mais voltada para container, a do Brasil é mais voltada para questões logísticas, rodoviárias e tudo mais, e a da China é mais voltada para a questão de produtos, né? Então, assim, uma intermodal complementa a outra, né? Se juntar as 3, assim, uma complementa a outra. E é curioso, nós vivemos um período aí durante a pandemia, um pouco mais, o Marcos vai comentar aqui, nós temos escassez, né, no container. Os containers estavam escassos, o aumento também de valores em relação a isso. Esse panorama permanece, claro que não melhorou, mas dá aí uma reflexão da importância disso. E também vale lembrar, quando a gente diz, né, a produção do container, como ela é importante, né, ela virou realmente algo fundamental para a importação e exportação, para o transitar de cargas, né, em todo o planeta. Esse cenário de superfaturamento do container ocorreu em 2020, né, no episódio super triste da pandemia. Containers que, na época, antes da pandemia, custavam 10, 11 mil reais, foram vendidos pelo dobro do preço, né? Isso demorou quase um ano para voltar ao normal, hoje já está normalizado, tá? Eu acho que só equipamentos especiais mesmo, que foi um processo mais moroso para voltar à normalidade, por exemplo, o isotanque, que é uma das nossas especialidades, diga-se de passagem, né? Isotanque.com.br é um domínio que nos pertence, né?
Então, esse produto especificamente demorou um pouco mais, eu acho que por questões de menos fabricação, né? Não dá para comparar o isotanque com o dry. Ele é utilizado para fazer um isolamento no container ou não tem nada a ver? Bom, o isotanque é para transporte de produto líquido a granel. Pois não, quer dizer, eles são para líquidos, né? Eles São preparados para isso. Exatamente. Líquido gasoso também, né? E é basicamente isso. Eu acredito que seja o container mais premium de cilindros. Exato. É o produto mais premium dentro da cadeia de todos os containers que são fabricados para nos ajudar no ambiente logístico. Ô Marcos, esse tipo de produto, esse tipo de container, inclusive, não é qualquer empresa de logística que está autorizada. Tem que ter a certificação para isso, treinamento para isso. Isso você sabe, conhece bem, né? E muita gente às vezes faz e fica empolvorosa. Não deveria, porque as empresas que estão aptas para isso fazem esse transporte com categoria, com domínio e tem a responsabilidade plena para transitar essa carga, né? A gente só espera e a gente só pede para as autoridades darem condições rodoviárias no país. Não, sem dúvida. O grande problema do país é a infraestrutura. E o Rafael foi feliz na sua fala, porque nós somos criativos demais, né? Então, nós começamos a utilizar os containers, os teus, né, os terminais, equipamento NIT para estufar mercadorias, fazer um transbordo de cargas para devolver o container em função do demurrage. Foi utilizado em vários. E o Rafael, nosso saudosismo aqui baixou, né? Nós tínhamos exportações muito para a África, né? E naquela ocasião nós só utilizávamos containers que iriam e não voltariam. Só ia. Porque na ocasião se tinha um problema muito sério em 25 anos atrás. Na Lidut? Também. Mas a maioria dos exportadores aqui brasileiros, eles adquiriam os containers bem assim desgastados já, e já enviavam para a África para esses containers ficarem lá. Porque eles já eram utilizados depois para fazer casa e outro mais. Só com ver, né? Vai, exatamente. E depois se abriu um mercado grande, gigante, aí não é essa lacuna do mercado, alocação de container vazio, né? E abriu negócios no Brasil em função da falta de armazenamento, né? Nas zonas alfandegadas do país e outra mais. Mas assim, Eduardo, as certificações de qualidade, elas só faltam um padrão de procedimentos que as empresas precisariam ter, né? Então, eu sempre falo nas reuniões da empresa, assim, vocês estão fazendo mais do que o seu normal. Eles só estão fazendo o que deveria ser feito de forma correta e com procedimentos, padrão e processo, né? Então, a nossa empresa em específico, nós temos algumas certificações, OEA, SASMAC, que é bem voltado para a carga química, né? O ISO, aí Exército, né? Somos OEA, a mais Receita Federal e outras mais certificações que nos homologam em qualquer empresa no Brasil. Inclusive na NASA, viu? Nós somos homologados também. E o Brasil, bom, deixa para lá. E vale lembrar que isso engloba a competência logística da empresa. Não, é muito complicado, Eduardo. Nós passamos assim, nós somos um país novo, né? E boas práticas. Estou achando que não é tão novo assim. A gente ainda justifica isso, né? Que tem países mais novos, como o próprio Paraguai, que está nos ultrapassando, né? A população do Paraguai é menor que a população do estado de São Paulo, né? São em torno de 8 milhões de pessoas, e um país que está em desenvolvimento extremo, com tudo, com boas práticas, né? Então, nós começamos um país com boas práticas. O grande problema é a questão infraestrutura, né? Eu vejo agora umas narrativas e propagandas, né, falando sobre 12 bilhões que irão chegar aqui no Porto Santos. Entre o que estão falando e o que chegou, zero, né? Então, assim, o temporal de lacuna da infraestrutura, ele demora muito. Nós estamos falando, por exemplo, se falar do que tem que se falar, a gente já é redundante, né? Nós temos um único viaduto da Alemoa, que conecta aqui a margem esquerda do Porto Santo. O único, ele tem mais de 30 anos. Ele é o único acesso. Então, assim, é surreal você pensar nisso. No defasado. Quando esse segundo acesso for criado, já está saturado. Ele já começa saturado. Então, essa velocidade que o Estado tem de prover infraestrutura é muito lento.
dia a dia. Só para responder o Ayrton lá em Itajaí, que já mandou bom dia também. Ayrton, bom dia. A resposta não será minha, será do Rafael Lima. Ele pergunta aqui, ele está lá em Itajaí, no porto lá, qual a durabilidade, qual o tempo de duração de um container normalmente? Ou não existe uma duração normal, que está dizendo, vou durar 20 anos, não. Essa pergunta é excelente, né? Porque existe muitos mitos dentro do setor de container e tudo mais. E o mais famoso deles é que o container dura 10 anos, né? Mas não é que o container dura 10 anos, é assim. Então, a melhor resposta para essa pergunta É o Wellington lá de Itajaí. Wellington, a melhor resposta para essa pergunta depende para quem você pergunta, e que preferencialmente que seja o dono do container, né? Por quê? Porque o primeiro dono do container, ou é as leasing companies, que compram direto na fábrica para alugar para os armadores, ou o próprio armador, que compra em grandes volumes direto das fábricas, certo? Então, esses são os primeiros proprietários dos containers. Eles fizeram umas contas ao decorrer dos anos e descobriram que o tempo médio que, para eles, dentro da vida útil de exportação, certo? Dentro desse universo de exportação, para eles, fazendo conta de reparo de container, etc., existe uma média de 120 meses, que são os famosos 10 anos. E aí, dentro desse critério de 10 anos, a maioria deles, e não todos, né, que nem hoje, tem containers de 14 anos, 15 anos, que está circulando no âmbito de exportação, entende? Então, assim, a resposta a essa pergunta não existe um tempo, é de acordo conforme o container é tratado, né? Tendo avarias, não tendo ali rompimentos. Exatamente. Vai poder ser mantido. Por exemplo, se eu comprar 10 containers direto na fábrica, 0 quilômetro, e colocar eles dentro de um galpão, cara, esses containers vão viver mais de 100 fabrica containers no planeta. O país da origem. Ásia. Eu digo Ásia porque não é propriamente de China, né? Digamos assim. Tem muita fábrica na Tailândia e tudo mais. Existem poucas fábricas. Quem poderia falar muito bem sobre isso é o Marcelo Gonçalves, né? O Marcelo Gonçalves, já está para falar que já trabalhou na ICL. Eu chamo ele de mestre, né? Para você ter o mestre. Né? Então, seria muito proveitoso a vinda dele aqui. Eu sei que na Europa tem fábricas de tanque, isotanque. Agora, de dry, eu não posso te confirmar. Eu acho que tem um pequeno número ali na Europa, mas mais de 90% é Ásia. Eu vou convidar o Marcelo também para vir aqui. Bom, fiz uma conta, eu gosto de conta, né? São 120 meses, né? Sim, multiplicando por 30 dias cada mês, dá 3.600 dias. 3.600 dias. Se fala-se aí que o armador paga um leasing de $1 por dia do container. Então, no final do temporal, né, de vida útil, que é considerado esse 120, você tem $3.600, que é alocado no leasing, né? Sim. E hoje um container... Qual que é o custo de um container hoje novo, Rafael? Um container novo, Eu vou chegar lá já. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Existe um valor médio de container novo na fábrica de 20 pés, se a minha memória estiver boa, $2.800. Então a minha conta aqui de $3.600 não está errada. Tá? Então, considerando que existe uma legislação agora que foi inteligente, né? Porque, Eduardo, a demurragem aqui, devido a problemas estruturais nossos, né, existem agentes de carga, agentes de navegação, que basicamente eles quebraram em função do demurragem. Demurragem era uma cobrança assim, importante. Tinha colegas que, em um container devendo 1 milhão de demurragem. Né? Pelo fato, assim, a carga chegou, o recebedor dessa carga, o importador, não tinha interesse, ou por alguma eventualidade ficou bloqueada na receita, o terminal alfandegado não autorizou a sua desova, e aquele containerzinho ficou parado. Ele gera... Aí tem toda uma burocracia junto à Receita Federal para que isso aqui entre
impedimento, né? E depois ele entre na sessão de edital, para depois ir para leilão, para depois o terminal que faz o armazenamento dessas cargas que são designadas para leilão, ser liberado. Então, isso aqui, só pelo prazo, né, do regulamento aduaneiro, são 120 dias em zona secundária e 90 dias em zona primária, né, que a partir desse momento é considerado como carga abandonada. Isso daria quantos meses? 4 mais 3? Então, você considerando que o demurrage de um container, ele custa $120 por dia. Por dia. Tá? São $120 por dia. A legislação que inteligentemente agora se colocou foi que, assim, chegou aos $3.600 equivalente, esse é o valor do demurrage. Porque não faz sentido você pagar $1 milhão por um cofre que vale R$60 mil. Então, assim, surreal o entendimento de outrora, agora inteligentemente colocado, pela uma deficiência da nossa burocracia. Então, assim, nós estamos caminhando, Eduardo, com legislações mais dentro da nossa realidade, né, do que pauta. Porque, assim, se você é um terminal alfandegado, você se propôs a arrendar, é um edital, né, como acontece, agora vai abrir um edital do S10, ok? São 630 mil metros quadrados de área. Aquela área vai ser uma área que vai ser alfandegada. Então, ele pleiteia o alfandegamento para a Receita Federal. É o caminho. Aí eles têm que cumprir todos os pressupostos que o edital coloca, assim também como as exigências de segurança e tudo mais. Agora, quando se tem essa carga, a maioria dos terminais, eles não querem, quando a carga é abandonada lá, por algum fator, qualquer fator. Acontece muito, Eduardo, do cliente não pedir a carga e o exportador chinês mandar. Isso muito. Ele sabe que a carga chegou no porto, porque nós temos sistemas, né, que vão acusar, que acusamos, hoje acusa, é mais fácil, né, bateu no mercante, nós conseguimos entender que chegou uma carga do cliente. Que isso vai gerar? E aí, o que ele faz com essa carga, cara pálida? É boa pergunta. Não. Uma legislação mais ágil, de imediato, você se pede o quê? Porque esse equipamento aqui, ele é do armador. Ele é equipamento do armador. Quando eu fecho um frete, eu tenho em torno de 15 a 20 dias, após a atracação do navio, para devolver esse contêiner vazio. O armador. A partir dali, começa a se contar $120. Não se inventou nenhuma legislação junto aos terminais alfandegados que nós tivéssemos a possibilidade hoje de simplesmente retirar essa carga de dentro, entregar esse contêiner vazio para o armador, ok? E a carga continua armazenada. Hoje, existe uma atividade que, inclusive, está sendo bem aceita pelos terminais. Você aluga um contêiner do Rafael, tá? Esse é o contêiner do Rafael. Esse é o contêiner do armador. Bom, a carga está lá parada, por algum motivo, o importador não conseguiu fazer a sua nacionalização, ou por falta de recurso, aconteceu muito na pandemia, que não tinha um caixa, tá? Nós fizemos diversas situações logísticas que transferimos cargas para o interior de São Paulo para ser desovado lá, porque o Porto Santos estava estrangulado, como está até hoje, é um caos de contêiner. Você pega essa carga com autorização do terminal, muitos não autorizam, você tira essa carga, a Receita, obviamente, autoriza, sim. E transfere para cá. Pasme o que eu vou te falar. Às vezes a Receita Federal autoriza e o terminal alfandegado não quer. Agora, por isso que se fala que se tenha algum interesse com relação aos arrendamentos dos armadores a arrendarem os terminais. Por quê? Ele não vai fazer isso aqui. Não. O contêiner é dele. Não é isso? A caixinha aqui já é minha. Exatamente. Então você cria algumas temeridades hoje legais que
não deveria acontecer. Um facilitador para a operação, nós precisamos simplificar o comércio exterior. Para dar mais agilidade. Mas agilidade é assim, tem algumas mercadorias, Eduardo, tem algumas mercadorias que, às vezes, por algum problema, o cara, como eu citei, às vezes o fornecedor está acostumado, ele embarca essa carga, o consignor aqui no Brasil, ele é totalmente responsável por todas as despesas disso aqui. É isso? Sim. Ele simplesmente, mas não interessa, ele embarcou, eu vou devolver, ele tem custo sobre isso. A partir do momento que isso aqui caiu no solo brasileiro, responsabilidade de todas as despesas passa a ser do consignor. Mesmo ele não tendo autorização, mesmo ele não tendo autorizado esse embarque, ok? Aí você fica com esse jogo, né? essa lacuna legal sem saber o que faz. Exato. Então, isso é só para... Criando, né? Fiz até de forma aqui bem Mas foi bem didática, mas assim, só para vocês entenderem. Ainda bem que o senhor não derrubou a minha carreta. De jeito nenhum, de forma alguma, isso vai dar... Vai seguro. Vai seguro. Mas isso é só para vocês entenderem. Não, mas foi bom, Marcos. Quanto a temeridade que existe hoje no comércio exterior. Inteligência em algumas operações. Mas eu vou pedir licença também para o Rafael, que depois vai falar mais, inclusive, da empresa. Onde está situado, como funciona. A gente tem que estar passando com o Marcos também. O coração tá bom, Marcos? Está forte? Sempre. Dia 11 teremos uma eleição aí no Sindicato dos Despachantes, né? Eu participo aí da chapa 2, né? O Antônio Henrique, nosso candidato a diretor-presidente, eu sou como diretor vice-presidente, né? Mas parece que por afazeres pessoais não pôde participar, e aí disse, vou levar o Marcos, que ele representa muitíssimo bem. Com toda certeza, o Henrique é uma pessoa, assim, digna, tem uma história profissional longa, tem uma história de participe dentro da nossa associação também com êxito. Então, assim, eu acho que é a pessoa mais apropriada hoje para conduzir o nosso sindicato, um sindicato centenário que precisa voltar a unir a categoria, fortalecer a nossa categoria e trazer realmente o protagonismo que o despachante aduaneiro realmente precisa, né? Então, a gente vem com essa chapa muito forte, chapa 2, dia 11, peço aí o voto dos colegas despachantes. Chapa 2 conhecida como chapa integração. Exatamente. Eu vou rápido intervalo, você vai falar um pouco mais, porque é o seguinte, você não é despachante aduaneiro, não, né? Não. Presta atenção. Eu já fiz curso de disparo, mas não sou, não. Então, essa profissão bacana, respeitada, importantíssima no contexto global. Aí alguém coloca assim a cabeça e fala assim, então ela é uma atividade, não é? Aí você espera aquelas almas super valorizadas, aquelas cabeças em Brasília, né? Os nossos queridos Vossas Excelências, né? Os deputados, senadores se espirrarem amanhã saúde, né? Mas não fazem o reconhecimento como profissão. Então faz falta, e o Marcos vai falar muito sobre isso, que é a valorização, é um plano, né, para a carreira, né? Despachante, algo tão fundamental para todos nós. Mas, em nome de Muniz Logística Soluções, Comércio Exterior. Engie Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Aqui Life, consultora incorporadora, que trouxe para Santos o conceito Smart. Muita gente diz assim, que é o conceito Smart? Espaços menores, que aí você vai entendendo cada vez mais. M. Rocha Contabilidade, a contabilidade parceira, está aí ao seu lado 24 horas. Rolando Hammer Martelinho de Ouro, o melhor martelinho de ouro do Brasil. Ele que viveu 15 anos na Europa, está em Santos para consertar o seu carro. Também Escola Cientista de Astrologia, cursos mapa astrológico, o fenômeno do algodão, que você conhece em Votuporanga, pelas mãos do Jorge, da Márcia Bernardo, e Baobá Serviços Automotivos, funilaria, pintura, aquela revisão, profissionais altamente qualificados. Já viu falar que você precisa de espaço para manter o seu carro ali com cuidado, zelar, fazer tudo isso? Troca de painel, uma série de coisas com profissionais habilitados. Baobá, a Xavier Pinheiro, 151 na Vila Matias, em Santos, do Carão, o Carlos Pinheiro. Bom, rápido intervalo e volto já com o Marcos Muniz, empresário, CEO da Muniz Logística. Recentemente aí esteve no Paraguai e percebeu que um país menor, um país com não nenhuma, eles não têm massa. Vamos falar sobre isso, importante. Iam dar um trabalho. Eu costumo dizer que é que nem os mineiros dizem. Vamos invadir o Rio de Janeiro, que está daquele jeito, a gente arruma a praia, pronto. Vamos ter porto e tudo, né? Parece brincadeira, mas não é não. Eu volto já. Sai daí. Fogo. Viva o privilégio
de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002
Né? Aqui em Santos, desde 2007, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Vamos olhar, pessoal, aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Na Baobá, utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade. Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados, trabalhamos com todas as seguradoras. Faça um orçamento sem compromisso. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-73. Às 9h16, já estamos de volta com o painel do Porto desta quinta-feira, com cara de sexta, não sei porquê, mas já me parece um movimento aqui, nós temos várias questões mais também, né? Eu mandei no começo um abraço para o Michael Pereira, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, senão fica bravo aqui, o doutor Roberto está em Bertioga hoje também, ex-desembargador, um abraço pessoal de Itajaí, Santa Catarina, além do Wellington, toda a turma lá da JBS, eles estão precisando de propaganda, então eu vou falar que fica bravo, né? Um abraço para eles, que estão, segundo eles e o Marcos, um olho grande aqui no tal de STS-10 em Santos, conhece esse local. Não está sabendo esse limão aí, né? Mas estão de olho. Um abraço também para o Davi Colantoni, lá no Rio de Janeiro, lá no Porto do Rio. Também o André, que está felicíssimo. Ontem o Flamengo conseguiu, né? Classificar para a final da Libertadores contra o Racing, lá no estádio El Cilindro, né? Na Argentina. Um abraço para o outro Felipe, né? Está lá em Vitória. Ele não se cansa de dizer que Vitória vai trabalhar muito, está trabalhando para futuramente ter portos mais modernos, e eu sei disso. O Porto Central lá em Presidente Kennedy vai ser fantástico. Um abraço também para o Mauro, que está em Salvador, lá na Bahia. Um abraço para o pessoal do Porto lá do Amazonas. Agora me foge o nome da galera que mandou um abraço aí. Desculpas, mas um abraço para vocês também, né? Hoje, contando aqui com a presença do Marcos Muniz, empresário, despachante aduaneiro, sou da Muniz Logística, né? E integra a chapa, literalmente, integração, a chapa 2, da eleição dos sindicatos despachantes aduaneiros de Santos e região. Daqui a pouco ele fala um pouco mais, dia 11, das 9 às 17 horas, no centro de Santos, na sede, lá depois a gente explica mais um pouco, e contando também com o Rafael Lima, diretor Shipper on Container, né? E depois ele vai explicar mais esse segmento aqui, só para recapitular, Marcos, da eleição, e aí a gente volta para os temas também, é uma eleição importantíssima, a gente tem uma referência, inclusive, muito grande da importância do despachante aduaneiro, né? Então, que esse sindicato tão importante, tão valoroso, possa ser cada vez mais fortalecido, né? E o reconhecimento aconteça, né? Como uma atividade profissional, o Ministério do Trabalho já deveria ter feito isso há muito tempo. A gente sabe que existe um movimento de deputados, mas o próximo ano de eleição esquece. Eles vão pensar apenas lá nos mandatos e esquecem disso. E qual é o olhar, o objetivo da chapa 2, integração, que tem aí como presidente candidato Antônio Henrique, vice você, Marcos, e claro, tem toda uma diretoria linkada para essa eleição, que acontece, repito, você que é despachante aduaneiro, é sócio aí do sindicato, participa, tem que participar mesmo, né, uma categoria mais forte. Então, dia 11 de novembro, das 9 horas às 17 horas, no auditório da Associação Beneficente dos Despachantes Aduaneiros, aonde fica do que eu lembro mais. Então, anota aí. Fica na rua Brás Cubas, número 3, no 11º andar, no centro. Marcos, é de vital importância a participação de todos para fortalecer uma categoria tão importante, que muita gente fala em PIB nacional,
E se não contar com as mãos dos despachantes aduaneiros, não tem PIB, não. Não, sem dúvida. E nós temos inúmeros desafios, né? Inúmeros. Um dos desafios é realmente resgatar o despachante aduaneiro, resgatar ele para a sua atividade, trazer ele para discussões dentro do nosso sindicato, voltar aos nossos grandes momentos, né? Existe uma lacuna aí de representatividade muito grande, né? Essa atual administração teve uma temeridade aí de diversos diretores que faziam parte dela abandonaram. Você mandou um material, Marcos, que parece muito preocupante. Você deve lembrar. Lembro, sim. Em relação a desvalorizar e até recursos que a categoria deveria ter, né? Isso é muito preocupante. Não, isso é competência, isso é competência nossa, de todos os associados, mas não somente aquele que nós confiamos a nos representar, né? Então, a omissão, ela foi muito grande, nós precisamos agora retomar esse vácuo que ficou, né, de representatividade e administração, e realmente participar dos eventos de forma proativa, para que as coisas aconteçam, né? Eu costumo falar, você participar de um evento para tirar foto e falar que estava com o prefeito, isso daí não representa absolutamente nada. De fato, é só narrativa e mídia. Nós estamos de mudanças de leis. Em algum momento você vai se indispor, porque você está defendendo uma categoria. Para você defender uma categoria, você faz se indispor com alguém. Não tem como. É inerente ao nosso negócio. Agora, uma chapa totalmente com pessoas que fazem parte do dia a dia, da comissária de despacho, alguns proprietários de comissária, resgatamos também pessoas, alguns aposentados que normalmente têm uma história grandiosa no nosso sindicato. Então, por isso a integração, Eduardo. Integramos todo um bojo de profissionais extremamente capacitados para ter essa missão de resgatar o nosso Sindicato do Despachante Aduaneiro de Santos, um sindicato centenário. Não são promessas, né, Marcos? São conquistas que vocês pretendem dar à categoria. Até porque, Eduardo, todos que estão todos, sem exceção, cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua empresa. Nós estamos cedendo um tempo vamos expondo um tempo para a categoria, para dar a nossa experiência. Todos eles têm cases muito positivos na sua atividade profissional, alguns já passaram pela associação, né? O Antônio Henrique, o nosso presidente. A associação, só para você entender, Eduardo, existe o Sindicato Despachante, existe a nossa associação beneficente, que é basicamente para administrar os recursos para os aposentados. Eu ia falar isso, até pensando em fortalecer e dando uma condição melhor para o aposentado da categoria. Exatamente. Então, você fomentando as pessoas que estão na ativa, dando condições, obviamente você vai conseguir manter isso daqui, né? Essas pessoas que fizeram o sindicato. Nós estamos aqui hoje porque esses aposentados fizeram algo lá no passado, né? Então você precisa manter sólido a caixa, as suas viúvas, que teve um episódio de temeridade delas perderem o seu plano de saúde, isso é uma coisa mais absurda, né? Então existem alguns fatores que podem comprometer esses aposentados. E eu enxerguei como um desafio. Eduardo, você conhece, eu não preciso de nada disso, tenho uma empresa, posso continuar fazendo o meu... Eu estou me expondo a dar um pouco da minha experiência. O teu tempo, que é valioso, né? Para a categoria. Não somente você, mas sim a categoria. E cabe à categoria ter esse olhar. Agora, a gente tem um grande problema, Eduardo, não é só da minha categoria, é do brasileiro. Às vezes ele vota por coleguismo, pela pessoa ser engraçadinha, mas é incompetente, é incapaz, né? Isto é o nosso presidente. Não tem capacidade para nada, em particular uma negociação, não é isso? Então, assim, a gente precisa repensar o país e repensar que precisam colocar pessoas que tenham alguma competência. Ou, no mínimo, Eduardo, você fez alguma coisa, você tem alguma coisa, você construiu algo já. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Liderança sempre próxima. Exatamente. Então, assim, é um desafio para nós, não é fácil, é difícil, né? Você corrigir
algo que vem há anos, né, em demandas assim que precisava ser encarada. Uma delas é essa, a regulamentação total da categoria. Já passou do seu tempo. Já ultrapassou, né? Mas assim, ninguém consegue enxergar fora da sua caixa, né? Fora da nossa província, né? Então você precisa pensar diferente, fazer articulação com os demais sindicatos, né? De forma proativa. Qual a opinião que nós temos inúmeros sindicatos no Brasil que representam os despachantes, qual que são as suas dificuldades. Estive no Paraguai, como você falou, conversei com os despachantes no Paraguai, conversei como funciona o Paraguai, como funciona o Uruguai também, como funciona... E aí você pega um case para um benchmark, para entender como que nós podemos encaixar a categoria do despachante. Houve algumas mudanças. Hoje o despachante ele é mais um consultor, né? Então você estuda para ser um consultor, para te dar os caminhos do comércio exterior, e é isso que é a atividade facilitador para quem faz quer exportar e importar. Eu costumo falar que nós desmistificamos o Comex, né? E nós vivemos o Comex, nós vivemos o regulamento aduaneiro. Então, se você quiser importar ou exportar, consulte um despachante aduaneiro. O senhor que opera uma empresa de logística entendia isso como despachante aduaneiro, passou a ter a missão da logística com a integração do despacho aduaneiro, por isso pode completar e oferecer esse tipo de conhecimento. Isso sempre foi o contrário, né? Eu sempre, minha atividade principal é comércio exterior, né? Sou despachante aduaneiro, tenho 38 anos de INSS aí recolhido, né? 26 anos de despachante aduaneiro. Então, a consequência, a juntada da logística, ela veio em consequência de uma necessidade de você agregar serviços. Isso é natural numa empresa você ter transformações, né? Que não são fáceis. Agora, a nossa essência é o despacho aduaneiro, o consultivo. É esse que é o nosso negócio na empresa. Rafael, você que está acompanhando com atenção, vendo tudo isso aqui, que é uma categoria necessária, na verdade, hoje ela não é considerada uma profissão, de forma antiga, né? Uma atividade, eu pego aqui pela avó da Virgínia, que foi a primeira despachante mulher do Brasil, né? E ela foi pedir autorização para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas já foi embora faz tempo, né? Então, a gente vê que o Brasil perde tempo. Você teve agora na Europa, né? Você até falava aqui, e aí eu não vou transmitir no ar aqui tudo, porque senão o pessoal fica bravo comigo, depois me xinga durante uma semana aqui, né? Quando a gente fala de corrupção, gerenciamento mal feito, vamos pegar, por exemplo, aqui no nosso país, né? A gente tem portos em crescimento, hoje a gente já tem mais de 28 portos no país, outros estarão surgindo. Você trabalha com algo muito importante. Como é que surgiu, né, essa empresa? A Protainer, essa ideia de trabalhar com essa caixa tão importante, mas que hoje ela é utilizada em vários segmentos, seja ela usada para habitação, na indústria, em escolas, como um espaço que muitas obras da construção civil utiliza também, né? E uma caixa que outrora, eu tenho vídeos que eu vi, eu podia ter trazido aqui, né? Eles empurravam no navio algum lugar para jogar fora. Hoje isso é proibido até. O Marcos está analisando. Tem uma recordação de um cliente que fez um galinheiro num container. Ele achou que o container era para ele, era dele. Verdade. Desmontou o container. Ficou lá com ele, cara. Depois de um tempo, ele falou. Aí eu me empurro ali correndo, né? Ficou nós descarregando, envolve isso daí, precisa trazer as galinhas. Deu errado, né? O desovar, ele achou que era para fazer um... Meu Deus. Meu Deus. Agora, é algo importante do trabalho da empresa Protainer, né? Até para entender quem pode ter o acesso a essa ferramenta fundamental. Edu, antes de responder, eu queria dizer uma coisa. Eu estava vindo da minha casa para cá, muito feliz de estar participando, e quando eu comecei a participar aqui, eu fiquei mais feliz ainda eu não conhecia o Muniz, estou conhecendo agora, prazer, eu estou ouvindo aqui ele de forma muito atenta e descobri que o cara é um oceano de conhecimento dentro do nosso segmento, né? Então, eu estou me sentindo privilegiado de estar sentado aqui do teu lado. Nada, eu que agradeço você. O Marcos é um garimpador de aventuras positivas no trabalho. Eu sei um pouquinho da história do Marcos, como
começou, família, não vem de berço esplêndido de ouro, pelo contrário, vem de garimpar mesmo, trabalhar. E eu conheci o Marcos numa situação até sui generis. Eu fui fazer uma cobertura para 2 emissoras de rádio, na nova entrada da cidade de Santos. Eu fui, sabe como é? A gente fala isso na política, assim, abandonado pelo poder, né? O esquema te abandona, né? Sim. Mas eis que o Marcos estava lá, conheci o Marcos, e essa coisa que você falou de conhecimento. E o Marcos também não tem cara feia, não, bicho. Fazer cara feia para ele é como se fizesse. Muito legal, cara. E assim, tem essa visão de querer ser, não ser mais, mas ser proativo para a categoria, para o sistema todo. E quando a gente fala, por exemplo, da tua área, é uma área que exato. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos dessa área também, né, de fronteiras, de importação, de logística, e eu vi o tamanho daquilo. Né? Quando eu chegava, eu falava assim, poxa, isso aqui é um horizonte de oportunidade. Né? Por exemplo, não pode pegar isso na mão de qualquer um. Né? Por exemplo, você hoje trabalha. Há quanto tempo existe a ProTainer? Então, a ProTainer é a nossa empresa do mercado doméstico brasileiro, que está desde 2012 no mercado. Em 2023, 11 anos depois de que a ProTainer estava no mercado, optamos em estar trabalhando de forma global, não só no Brasil, né? E por esse motivo, nós optamos até em estar utilizando o nome da modalidade, Shipper Container, né? Onde nós entregamos soluções quando qualquer prestador de serviço no mercado do comércio exterior tem problema relacionado ao container, nós temos a solução, inclusive na questão do demurrage, falando da aula que nós recebemos aqui, o que o Muniz falou aqui durante alguns minutos sobre a questão de, a gente fala cancelamento de demurrage, né? Porque olha que interessante, fazendo as contas do valor de dólar por dia, nós alugamos de forma mensal o container no mercado doméstico. Inclusive, temos algumas dezenas de containers neodemarco, diga-se de passagem, tá? Justamente de empresas que fazem importação, cai no canal indevido, onde bloqueia o container, faz o transbordo, que é o que nós já ouvimos aqui, faz o transbordo da mercadoria para o container que está sendo alugado conosco, né? E o legal, e para quem gosta de número, o valor que nós cobramos por mês é o equivalente a 3 dias de demurrage. Por mês? Exatamente. Entendeu? Então, se você pegar o valor de 3 dias de demurrage, é o valor que a gente cobra por mês. Então, isso é uma das vertentes, né, que nós trabalhamos com a parte de solução para a container. Exatamente. Estamos crescendo de uma forma muito forte. E vou acrescentar, hein, Rafael? Não, vou chamar de Rafael Lima, né? Ele tem ainda uma utilização, o container, porque hoje, se você vai transportar carga solta para a região assim muito extrema, Rio de Janeiro, Vitória, Bahia, tudo mais, há muitos anos já aconteceu do caminhão baú, por exemplo, de alumínio ou cider, o motorista para no posto e dorme lá, porque ele, né? O pessoal rasga a lona, tenta ver o que tem dentro. O alumínio, baú de alumínio, mesma coisa, eles rasgam e tentam isso. O container hoje, ele serve para a nossa empresa há muitos anos. Eu tenho até container descaracterizado lá com o logomarca nossa. Ele serve como um cofre para mim fazer esse transporte das cargas soltas com mais segurança. E vou te acrescentar, mesmo com esse cofre aqui, já a motorista já nos relatou, né, com o pessoal da segurança, e tentam quebrar o lacre. Nós agora criamos também uma trava para isso aqui, uma trava para realmente zero. Então, alugando os containers do Rafael até para o transporte do seu dia a dia. Já é uma realidade. Isso é uma realidade porque, olha para você ver como é que está a segurança do país. Né? Hoje o motorista não tem nenhuma quando ele possa estacionar e fazer o seu descanso tranquilo, né? Sim. É só para acrescentar, Rafael. Não, sou bem, Marcos. Agora, o Rafael, nesse sentido, então, a gente vê a utilização na cadeia produtiva em relação à importação, exportação e comércio internacional, e também nessa aquisição, depois, uma outra necessidade fora desse segmento.
Quer dizer, o container se mostra uma utilidade gigantesca, né? Desde a sua feitura aí de 0 bala, né? 0 quilômetro, vamos dizer assim, até a hora que ele deixar de ser operado nesse sistema. Então, quer dizer, é vocês enxergarem esse nicho. Exato, e uma das vertentes que, além da vertente do cancelamento, entre aspas, né, cancelamento de demurge, a gente está crescendo também bastante na questão de atender o agente de carga e atender também o dono do container de forma global. Nós estamos em fase final, acredito que até a Páscoa, digamos assim, o nosso aplicativo com o sistema de match, ele já esteja pronto. Nesse aplicativo vai ser registrado 2 tipos de personas, né? De um lado, o agente de carga e de outro lado, o dono do container, de forma global. Por quê? Porque o dono do container, por muitas das vezes, ele tem interesse de mover seus containers globalmente falando, né? Muitas das vezes ele compra o container, eu vou falar qualquer valor, ele compra aqui no Brasil por $1.000 um container, e ele quer mandar esse mesmo container para Buenos Aires, na Argentina, por exemplo, e esse mesmo container em Buenos Aires custa $1.600, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente pega a carga do agente de carga, que ele mesmo cadastrou no nosso sistema, e a gente usa o container do container, digamos assim, para atender esse agente de carga que quer mandar a carga dele do Brasil para a Argentina também, né? E o que a gente faz? A gente cobra um FII do dono do container e paga o agente de carga para usar não o container do armador, mas usar o nosso container. Exato. E muitas das vezes a gente faz o inverso também. Porque o agente de carga, na maioria das vezes, ele faz o mais difícil. Ele arruma o shipper, que é o dono da carga, ele fecha o frete e tudo mais, só que o armador chega para a agente de carga e fala: eu posso te atender, mas eu não tenho container. Aí, nessa hora, o agente de carga entra em contato conosco, nós alugamos o container para ele, certo? Ou o container próprio nosso, ou o container de container parceiro que está cadastrado no nosso sistema. Né? Então, assim, quando a gente usa o nosso container, a gente resolve na hora. Quando a gente usa o container do container, a gente faz o quê? Recebe do agente de carga que está nos pagando, porque o armador não conseguiu fornecer container para ele, e nós pagamos o container para estar fazendo esse reposicionamento de container para outro país. Exatamente. E isso a gente está fazendo da China para a Europa, da Europa para cá, para Brasil, Colômbia. Você consegue mensurar para a gente aqui, então, mandando um abraço para o Mário. Mário, bom dia para você também, que está acompanhando lá no Espírito Santo. É o número de containers que vocês têm na visão da Protainer que vocês utilizam, isso aí, vou nem dizer diariamente, mas no ano inteiro, dá para mensurar? Então, a gente está fazendo essa modalidade de verão container, a gente começou exatamente em outubro de 23. Então, nesse presente mês, a gente está fazendo 24 meses, então nossos números são tão expressivos assim, a gente está em fase de crescimento, né? O que nos deixa muito feliz é que a cada 3 meses a gente está crescendo bastante, percentualmente falando. Agora, respondendo a sua pergunta, aproximadamente aí de 200 a 300 containers a gente está movimentando aí nos últimos 3 meses, globalmente falando. O Roberto pergunta aqui, Roberto, um abraço para você, como é que vocês fazem? Qual é o mercado melhor para adquirir esses containers? Como é que vocês fazem para a aquisição desses containers? Então, depende muito assim, quando o assunto é container, né, é igual quando o cara entra em contato conosco lá no escritório e fala assim, eu preciso de um isotanque, quanto é? Eu falo, cara, a gente não tem que começar falando do container, a gente tem que falar da tua necessidade. Entender o que você precisa. Qual é a tua necessidade? Aí depois a gente vê e fala qual que é o container que você precisa. Porque a gente tem que começar pela tua necessidade, depois pelo produto, e em terceiro lugar o container. Porque o container nada mais é do que só uma embalagem, entende? É uma embalagem que foi feita para curar a dor de alguém, entende? Posso responder ele? Bom, sou despachante. Afinal, eu sou despachante aduaneiro. Eu vou perguntar, deixa eu conhecer algum. Todos esses containers que adentram aqui no Brasil, eles entram sempre na condição de admissão temporária. Tá? Isso aqui é um equipamento do navio, do armador. Então, ele mesmo dentro com carga, ele vem como admissão temporária e ele tem que dar o seu destino de entrada e saída, existe um controle da Receita Federal. A partir do momento que o armador fala, deu os 120 meses
120 meses, não é isso? Exatamente. Os 3.600 dias, 10 aninhos. 10 anos, ele não tem mais interesse nisso. Ele propõe a nacionalização desse container aqui. Paga o imposto, e esse container passa a ser nacional. Ele não faz parte mais de um leasing. Tá? Mas alguém vira dono dele. Alguém vira dono. Isso é a verdade. Isso que deve acontecer. Isso é o que diz a legislação aduaneira, que é o que eu aí o que acontece nas trilhas já não posso. Nem compete a gente falar. Eu nem sei o que falar. Mas o que acontece é exatamente isso. Esse cofrezinho aqui, ele pertence a algum armador. E ele paga um leasing para isso. Contou esses 3.600 dias que passou a vida útil dele, alguns deles têm a opção de nacionalizar isso aqui. Então ele vai, paga o imposto para a Receita Federal, a partir do momento ele é dono desse cofrinho aqui. Tá? A legislação aduaneira, ela já traz esse containerzinho aqui, que eu estou com dificuldade de locar ele. Aí já encaixei, mas ele é exatamente isso. É nacionalizado. Você paga o imposto e esse container é seu. Só para me corrigir, só para entender, ele perguntou como comprar ou onde comprar? Onde comprar. Onde comprar. Então, por favor. Bom, você tem aqui, ó. Mas depois você fala como O também. Rafael Lima, né? Que você pode adquirir os containers dele, o container de 20, 40, testado, padrão alimento, não alimento. Você fica com o seu container próprio. Ele emite uma nota fiscal para você é proprietário dele. E ponto final. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai personalizar o container da forma que você acha. Eduardo Logística tal. E vamos colocar. Eduardo Log. Exatamente, Rafael. O Log fica mais. Isso aí. Não dá ideia, não, porque eu vou ter que. Não é legal. Não. Eu adoro concorrência, cara. Eu sei disso. Mas a gente, no último intervalo, o Rafael, aí nesse sentido, a gente está falando do container que vocês vão servir a esse mercado todo que precisa, não somente nacional, mas agora global. Ó, parabéns. Todo mundo que pensa fora da caixa, literalmente, merece o nosso respeito. É justamente o que eu espero. Eu vou te falar. Pensar o mesmo, como sempre, não resolve. Então, você está tentando atender a demanda local e, quiçá, né, da maneira internacional. Mas, por exemplo, não são todos os containers que são possíveis de ser aproveitados eternamente. Exato. Caem na mão de vocês essas peças, de repente, você vai falar assim, eu vou atender outro segmento. Por exemplo, tem uma rede, assim, vou falar, mano, eu sou um cara educado, né? Mas o hambúrguer é bom, mas é caro, né? Mas o cara pensou assim, em vez de contratar um construtor, fazer ali a lanchonete, eu junto os containers ali. Isso é usual, Eduardo. Você usa como almoxarifado, né? Coisa. Porque é o seguinte, o Rafael, claro, tem mais vivência disso, mas eu já fiz de tudo na minha vida, né? Comecei a trabalhar com 12 anos. Tem uma coisa que o senhor não fez ainda, e já nem vai fazer, sabe o que é? Meu primeiro emprego foi lavar peça de caminhão eu... na Siqueira Campos, número 61. Então, assim, eu tenho couro muito grosso aqui, já trabalhei demais, tenho... Essa caixinha tem essa base aqui, ó. Essa base é que estabelece. Se ele houve algum dano, bateu, ele vai empenar. Tá? Mas o cofre é isso aqui. O resto é enchimento. Tá? Então, a partir do momento que a coluna dele está ok, vai ter utilidade. Você vai simplesmente fazer uma boa reforma, ele já vai estar apto para você utilizar da forma, inclusive, fazer um galinheiro, se você quiser. Não, vou deixar galinheiro para outro dia. Mas a gente percebe que várias empresas entraram nesse segmento, especificamente para habitação, para empresas, né? Não é o nicho de vocês, mas vocês também podem atender de acordo com as peças que vocês vão encontrar, porque tem muito container, como disse o Marcos, extremamente abalroado, né? Então já teve algum tipo de problema de estrutura, e aí se ele tiver um pouco tortinho, assim como o governo brasileiro monte de chapéu, aí dá para usar para uma outra finalidade. Sim, claro. Acho que 90% dos containeiros, né, digamos assim, entram no mercado, assim como eu, eles entram justamente para atender esse tipo de mercado, do cara que está lá no interior, no sítio, na fazenda, quer fazer uma casinha, às vezes funcionário, profissional, ou uma casa linda bela para ele mesmo, uma casa de luxo. Mas, infelizmente, Rafael, tem empresas extremamente que fazem casas lindíssimas de containers, de alto padrão,
decorados, com vários montanhas de 40 pés. Você vê aquilo sendo montado, você não acredita no resultado final, e aí pergunta assim, garantia. Você vai para o resto da vida. A durabilidade daquilo como foi preparado é eterna, praticamente, né? Algumas poucas empresas do Brasil que começaram esse segmento de construção de casa, imóvel, em montanha, a que melhor se especializou de qualidade no Brasil no Estado de Santa Catarina. Isso, exato. Hoje já está meio que pau a pau, São Paulo e Santa Catarina, mas os primeiros projetos de contêiner que eu vi, que eu falava uau, era do pessoal de Itajaí. Hoje já está meio que equiparado aí em questão de qualidade, né? Perfeito. Bom, vamos dar um rapidíssimo intervalo para a parte final do programa e deixando só uma informação para depois comentar aqui, senhor Marcos, Rafael também, a Autoridade Portuária de Santos abre licitações para a construção de 2 condomínios logísticos no Porto de Santos, localizados em Santos e no Guarujá. Os 2 terrenos terão vagas aí para caminhões, além de áreas de serviços, segundo a Autoridade Portuária, para uma demanda que está surgindo cada vez mais nesta área, né? Empreendimento deve ocupar os 2 empreendimentos mais de 400 mil metros quadrados para 877 vagas para caminhões, além de um truck center com espaços destinados a serviços de apoio à operação portuária e dos caminhoneiros também, né? Tipo, um rápido intervalo, lembrando, nós temos uma área aqui em Santos e uma outra área nombrada lá para o lado do Guarujá. Que voltar já. Diga lá, Virgínia. M. Muniz Logística, bom dia, pessoal. Parabéns pelo programa de hoje. Bom dia a todos eles lá também. Deixa eu mandar um abraço para o Inácio. O Inácio, eu acho que é a primeira vez que está participando. Também lá do Espírito Santo, um abraço para você. Diz que o Porto lá está crescendo demais, mas o Espírito Santo sofre com preconceito. Pô, segura a onda aí, fica tranquilo. A gente aqui não tem não, viu? Pelo contrário. Onde tem bom trabalho, bons portos, olha lá. A gente fala do Porto de Santos, mas fala dos portos além do Sudeste, do Sul do país, lá na parte do Nordeste, portos como o Porto lá também do Amazonas, e tem porto para todo mundo. Eu volto já, não saia daí. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Marketing de hoje. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Marketing Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Vamos olhar o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também.
estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Na Baobá, utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade. Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados, trabalhamos com todas as seguradoras. Faça um orçamento sem compromisso. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-73. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Já estamos de volta aqui. O Rafael estava comentando a questão política no Brasil, né? A questão de ideologia. Não basta ter a ideia. Quem que deu a ideia, né? E eu sou de uma época, de moleque ainda, você tinha 2 partidos políticos no Marcos. Era a Arena e o MDB. Você tinha direita e esquerda, mas diferente, né? Não havia o radicalismo de ambos os lados. E aí, assim,
Eu lembro de pequeno, eu morava num bairro, né? Não vou falar, porque senão depois o pessoal já vai lá demonizar o pessoal. Assim, se não votar no Maluf, pode mudar. O pessoal tinha aquela idolatria pelo Paulo Maluf, mas com resultados que ele propunha e por aí vai, né? Então, o Brasil, ideologicamente falando, precisa aprender a escolher a questão política. Mas no assunto do programa de hoje, estamos aqui com o Rafael Lima, com o Marcos Muniz. Marcos, para finalizar, você vê com bons olhos esses dois empreendimentos anunciados aí em terrenos localizados nos bairros da Alemoa e Saboaí, em Santos, e Conceiçãozinha, no Guarujá. Segundo a autoridade portuária, né, o projeto pretende aumentar o volume de cargas, a necessidade de melhorar a logística em torno do porto, onde circulam cerca de 8 mil caminhões por dia. Eu acho que é um pouquinho defasado isso da autoridade portuária, não é mais não, Marcos? Bem mais, mas assim, eu acho que a autoridade portuária tem feito bons avanços, né? Um deles, eles estão criando aí um sistema de tecnologia que consegue mapear os caminhões que estão em torno do Porto Santo, tanto margem direita, margem esquerda. Isso é bastante importante para que eles tenham a previsibilidade dos acessos, né? E essa obra, Eduardo, ela precisa para ontem, né? Nós temos ainda o único local de hub de caminhão, que é o Ecopátio, né? Em Cubatão, que se fala assim, em torno de quase 20 mil caminhões circulando lá por dia. Então, é uma volumetria razoável. Com a né? mesma estrutura de... Exatamente. Então, Agora nós temos esse bola. problema gigantesco de infraestrutura, que isso vai ser um acalanto, né? Para ocupar esse espaço aí que todo mundo precisa. Nós estamos, a cada momento que a cidade passa, eliminam áreas para caminhão e não se cria nenhuma alternativa. Quando você cria uma proibição para esse lado, você precisa, né, a política precisa, em algum momento, falar assim, mas eu vou deixar esse outro lado para vocês. Compensar. Não existe. Eu tiro daqui... Não. Há anos que a cidade vem se apropriando de espaços que eram da atividade logística para construção civil. E essa mesma política, ela não criou nenhuma alternativa. Estou falando localmente, tá, Eduardo? Sim. Inteligentemente, eu sempre elogio a autoridade portuária, né? O Mini tem feito um trabalho excepcional, que é aumentando a poligonal do porto, sob administração. Eu falo mais, nenhum babaca de um prefeito vai mudar o seu zoneamento da forma que ele quer, sem prever a volumetria, a importância que tem o porto para a nossa região. Sem o porto na nossa região, não é nada. A economia nossa é voltada para o porto. Primeiro porto, segundo porto, terceiro porto. As outras atividades, ela vem no que o porto desenvolve. Exato. Em torno do porto, a gente tem uma arrecadação, mais de 60% da arrecadação da cidade ela é diretamente ligada ao porto. E, necessariamente, a política local, ela precisaria olhar o porto como deveria olhar. E as atividades que cercam o porto. E você falou isso, Marcos, anda lembrando que a autoridade portuária vinha cobrando do governo federal e ela está colocando recursos, né? A questão das perimetrais, tanto do lado de Santos como Guarujá, a autoridade portuária, como disse, nós vamos ampliar, nós vamos melhorar esses acessos e que as cidades entendam que elas são voltadas ao porto. E está certíssimo. Certíssimo. O perimetral não é lugar para desfilar. Eduardo, aquilo é para trabalhar. Exato. É trabalho. É navio, 24 horas. Chegando o caminhão, saindo o caminhão. Aquilo ali, o motorista chega, Eduardo. Os motoristas chegam, eles não têm um lugar para fazer seu higiene. Tá? Isso é surreal. Surreal. Para quem quer aumentar essa participação no mercado internacional, né, Rafael, de menos de 2% do mercado mundial, que é uma vergonha para o Brasil com esse tamanho que está. O Marcos esteve recentemente no Paraguai, com todo respeito aos amigos paraguaios, sejam sempre bem-vindos aqui, né? Mas o Paraguai está demonstrando que isso não é o tamanho que interessa. O que interessa é a capacidade de... Posso fazer um briefing rapidinho sobre o Paraguai? Deve. Visitei, fiz uma imersão de 4 dias lá no Paraguai. O presidente do Paraguai participou uma manhã com a gente. Conheci o projeto Maquila, a Zona Franca do Paraguai. Visitei duas indústrias brasileiras que estão instaladas lá no Paraguai, na Lei Maquila e na Zona Franca. O Paraguai, apesar de estar a 1.300 quilômetros do porto do Uruguai e a em torno de 900 quilômetros do porto de Paranaguá, são os dois portos mais próximos, eles conseguem ser mais competitivos do que a gente.
a legislação tributária extremamente simplificada, a alocação das empresas lá rápida, em 2 meses você tem uma empresa aberta com seu alvará de funcionamento, Incentivos com governamentais. toda a legislação que tem aqui, tem lá, só que lá com muita agilidade. Em 2 meses, Eduardo, 60 dias. Aqui você demora 60 dias ou mais para tu ter uma certidão para ver se você pode se alocar naquele lugar. Vendem dificuldades para depois te vender. E outra, primeira pergunta, mudou a política, muda a lei? Não. A lei, ela se torna Estado. Então, já estou mandando, tristemente, estou mandando a segunda indústria brasileira para o Paraguai. É isso aí. E a gente Tá? não tem o que reclamar. Não tem. Pelo contrário. Não tem. O empresário tem que ser valorizado e pensar o que é importante para ele, né? O desemprego no país, ele aumenta drasticamente. Esse fator de estatística furado do IBGE não se sustenta. Não. Existe 40% da população sem emprego, Eduardo. Boa parte dela, vive de subemprego ou de assistencialismo. O grande desafio do Paraguai, que eu conversei E lembrando que o Paraguai tem um salário mínimo bem maior que o nosso. 3 vezes maior. Aí o que eu vou te falar, perdi a linha aqui. Agora, o Paraguai, a ponte da integração, a ponte pronta, já inauguraram 2 vezes, né? Só que a cabeceira da ponte, lá do Brasil, não está apto ainda para receber os caminhões. Vai ser inaugurada, e é uma necessidade para se criar essa segunda ponte. Então, a ponte da amizade vai ser uma ponte que vai ser utilizada mais para carro de passeio, e a outra mais voltada para os caminhões, que a aduana construiu uma área gigantesca lá, se você tem a visão de fronteira. Então, é uma questão próspera do país, cara, facilitador, simples. Cara, você precisa de uma pessoa para cuidar do teu setor administrativo. Mas, Rafael, pode ir lá. Não, questão de percentual, eu também me ligo bastante em números. Você falou 40% da população está desempregada, mas recentemente tem uma galera que está batendo bastante numa tecla e desempregado é considerado quem está procurando emprego, não é isso? Tá, eu vou te falar como é que funciona. Porque, por exemplo, a minha avó não está procurando emprego e ela faz parte dos 40% que não está empregada, entende? Não, mas se a avó até aposentada, ela já não sai fora, né? Mas o que acontece é o seguinte, o IBGE tem a sua estatística de forma errada, né? Ele coloca a estatística, como você mesmo observou, de quem procura emprego. Então, se você não está mais procurando emprego e você está no assistencialismo, você sai fora dessa estatística. Então, quanto mais gente estiver recebendo o assistencialismo, né, que hoje se fala em 53 milhões de pessoas, então só para você ter um número na tua cabeça, há 2 anos atrás, o Brasil designava 30 bilhões por ano. Há 2 anos. Hoje, nós estamos em torno de 168 bilhões utilizando para o assistencialismo. Então, nós estamos passando... O Estado, a cada momento, está provendo rumo ao comunismo mesmo, né? Na realidade, o Estado não provém nada. Quem provém é você e eu e todos os demais trabalhadores que geram imposto e pagam imposto disso. Sim, sim. Tá? Agora, o desafio do Paraguai é tirar uma boa parte, o Eduardo e Rafael e o público que nos assiste, né? E nos vê. Você tem ainda uma economia informal muito grande. Exato. Né? Então, hoje, eu fiquei... existe ainda pobreza natural, né, em algumas regiões, mas, assim, você tem um governo que está provendo, está trazendo isso. Você tem hoje shoppings gigantescos na Cidade do Leste. Quem conheceu a Cidade do Leste há 20 anos atrás era coisa de maluco para um lugar daquele. Hoje você tem shoppings de luxo. E, pasme, eles estão em dúvida da nossa bebida, hein? É verdade, isso é fato. Isso é fato. Hoje, com ótimas faculdades, vários alunos brasileiros estão estudando para lá. Vou te falar. Peguei 2 motoristas lá, estão fazendo faculdade lá, brasileiros. Aliás, brasileiros querem trabalhar no Paraguai. Exato. Brasileiros de Foz querem trabalhar no Paraguai. E eu vou lhe dizer. Aí perguntei para ele, mas por quê? Aí, conversando com um vendedor lá de uma loja, ele falou, meu Deus, tem bastante benefício, né, direito e tudo. Eu falei, legal,
vamos fazer uma conta rápida? Qual é o teu salário? Aí ele falou o salário. Então, esse salário ele entra no teu bolso. Tá? Esse mesmo salário que você está falando para mim, sai do meu bolso como empresário, mas não entra no bolso do empregado. Tá? Então, um salário que tem um custo para mim de 6 mil, entra no bolso do colaborador. Não, aqui no Brasil. Entra 2 mil. Sim. Lá no Paraguai, não. Se você pagou 6 mil, é 6 mil que entra no bolso do colaborador. E aí ele faz o que ele quiser com ele, Eduardo. Desenvolve o que ele quiser em relação à previdência privada, cuidados que ele vai ter, perfeito? Tá, você tem um percentual que é Isso utilizado. estimula a educação financeira, Marcos. Não, estimula e assim. E pasme, o dinheiro entra, ele vê o dinheiro. Não, sim. Você não tem intermediário do Estado interferindo na tua relação empregador e trabalhador. Você não precisa aumentar o assistencialismo do Outra país. coisa, sabe quanto você teve lá de reclamação trabalhista? 0. Isso aí o Brasil é campeão, né? Sabe? Porque, assim, hoje a grande temeridade que se tem na legislação não desestimula as pessoas a empreender no Brasil, principalmente a indústria, Eduardo. Perfeito. Eles estão saindo do Brasil, Citibank é um. em função de inúmeras Eu podia aqui falar... temeridades que existem na nossa legislação. Só que E sabe quem ganha com essa temeridade? O judiciário. Aqui só no interior de São Paulo, mais Os advogados. de 40 grandes indústrias estão mudando para o Paraguai. E isso é algo que vai se tornar normalidade por justamente tudo isso que você falou. Essa conquista do Paraguai tem méritos, né? Queria agradecer demais, Marcos. Imagina, eu que agradeço. Antes do dia 11, vamos marcar outro compromisso aqui. Sem dúvida, claro. Se você quiser trazer mais uns 2, para que a gente fale. Importante, não, eu acho importante para a categoria conhecer mais a nossa, o nosso projeto, realmente de desenvolvimento da nossa categoria, né? Eu acho que é uma troca de experiência. E nós recebemos essa missão para ser diretor dessa grande instituição, que é o nosso sindicato despachante. E, se Deus quiser, e a categoria nos confiar essa missão, nós estamos aptos e preparados para isso. Né? Agradeço aqui ter conhecido aqui o Rafael Lima, que eu aprendi também bastante sobre ele. Né? Ele for no começo aqui, ele fica bravo. Eduardo, obrigado pelo convite. Virgínia, todos que nos assistem aí, e nos ouvem também, agradecer a audiência do teu programa. Muito obrigado, Eduardo. Deixa eu pegar o cartão novo aqui do Marcos, né? O Marcos está sempre dizendo. Primeiramente, ele está aqui, gente. Eu vou colocar lá. Aqui, ó. Você aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Virgínia, some comigo, aumenta a tela dos convidados. Isso, pronto. Aí, ó. Esse aqui é o cartão de Luiz, ó. Todas as certificações possíveis estão aqui. Cartão bonito, de bom gosto do Marcos aqui, da equipe lá de marketing, né? Ó. E esse QR Code aqui funciona, viu, gente? Tem cartão que já me deram aqui, eu fui no QR Code, abri a revista do Tio Patinhas. Não tinha nada. E vou pedir a autorização aqui do Rafael. Cartão bonito, viu? Dá uma olhada aqui na tela, aqui, ó. Também, ó. Para se livrar dos demurrage. Aí lembra dos demurrage. Então, shipper all container, né? E tá aqui, ó, desse lado aqui. Ele é chique, viu, Marcos? Dá uma olhada nos endereços do cartão aqui, ó. Se ele tiver precisando de algum funcionário no último endereço aqui da esquerda, nós vamos, viu? Esquerda no cartão, viu, gente? No cartão, tá? Tá aqui, né? O Rafael Lima. Quem precisar entrar em contato com você, passa o contato para os nossos ouvintes aqui na Baixada do Brasil e no mundo, já que estamos ao vivo para o planeta inteiro. Qualquer país estamos atuando aí. E qual é o contato mais rápido e fácil aqui? Esses que estão aqui no cartão mesmo? Só que @shipperãocontâneo.com. Só que @shipperãocontâneo.com. Isso aí. Chamou para o Contâneo. Chama nós outros. Foi uma honra ter recebido aqui. Volte, seja a primeira de muitas. Um abraço ao Fábio. O Fábio falou assim: eu quero fazer um dia um programa com o Muniz, hein? Muniz aqui também. Aí vai ser excelente, hein? Vai ser excelente. Você gosta de moto, né? Gosto de moto. O Fábio também gosta de moto. Também. Que de vez em quando dá umas aventuradas aí de moto, né? E vai. Até na Intermodal ele foi vendo que ele foi de moto para driblar o congestionamento. Exato. Né? Eu fico impressionado, viu, Marcos? Um evento de logística não tem. Mas um dia eles chegam lá. Rafael, uma honra, um prazer. Volte sempre, conte com o painel do Porto, Rádio Star News 24 horas, e trazer informações. Parabéns aí, um segmento que a gente não tinha falado da maneira como falou, que é dessa caixinha aqui, ó,
chamada Container, né? Feliz de estar aqui. Que tem tanta possibilidade de ser utilizado. E ele deu uma dica que é importante, né, Marcos? Din-din no bolso é melhor no nosso do que no deles, né? Sem dúvida. Um abraço, Rafael. Valeu, bom dia para todo mundo aí. E tem gente que pensa fora da caixa, tem gente que pensa dentro da caixa, e a gente optou em estar vendendo e alugando a caixa. E, na verdade, vocês pensam fora e dentro da caixa. Fora e dentro da caixa, e a gente aluga a caixa também. Perfeito. Você pensou da caixa, chama... Tá aqui, ó. Deixa eu pegar essa caixa. O Marcos só fez a apologia da laranja. Eu vou fazer essa aqui, ó. Bonita. Tá? Bacana aqui demais, né? Como disse o Marcos, tem muita gente que estava usando o caminhão baú, aquele caminhão com a caçamba lá com lona, uso o container que é mais seguro, porque se tiver que passar no Rio de Janeiro, em breve, bom, deixa eu falar, eu ia falar de carro blindado, mas já tem. Gente, ótima quinta-feira, saúde para todos, amanhã a gente volta, se encontra aqui às 8h30 da manhã, só que com ponto a ponto, trazendo informações da Baixada, do Brasil e do mundo. Lembrando, né, Virgínia, atendendo a pedidos internacionais, também nacionais, especial sábado com a banda inglesa, banda dupla inglesa, também do DJ Galego. O DJ Galego te mandou um abraço, Muniz. Ele disse que você é um dançarino com o Tomás, é verdade? Não, eu tô na esperança ainda, né? Não sou esse dançarino todo, não, mas ainda tô na esperança do Menudo, hein? Naquele show. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para o Deliberativo votar. Sem dúvida, vamos colocar isso aí em pauta. O especial do Menudo e o especial Marcos Muniz. Aliás, não podemos deixar a competência do Marcelo Fernandes, colocou a Ponte Preta, a Grande Macaca, na Série B. E veja como é, tome cuidado. Olha, exatamente. Ele foi mandado embora do Guarani, mas do outro lado da rua. Aí a Ponte Preta falou, vem para cá, Marcelo, vem para cá. E o Marcelo foi campeão, subiu com a Ponte Preta, parabéns a Marcelo. Um competente profissional da área do esporte nosso, do futebol. Marcelo só com preconceito, sabe a história? O chão de fábrica. Exatamente. Sabe aqueles caras que vêm assim, todo hoje almofadinho, chama de mister. É. Não, ele é jogador. Que venha com o projeto. Aí você já foi mais embaixo. Projeto. Mas assim, a gente precisa saudar o Marcelo. Grande Marcelo, me dou bem com o Marcelo, tinha muita amizade com o papai dele, já não está entre nós, mas onde quer que esteja, né? Marcelo vem lá de família do ex-técnico Santos Antoninho. Não tem lá todo o DNA. História, Opa! um sangue dentro da nossa Vila Belmiro. É né? isso aí. Conviveu ali, assim, é prata da casa e saiu da casa. E precisou um time campineiro de um santista para depois de 125 anos levantar a taça de campeão brasileiro. É isso aí. Ótimo dia. Tchau, gente. O Fábio Paes mandando um abraço para o Muniz e o Rafael. Opa, tá aí, Fábio Paes, que já está devendo mais uma visita aqui para a gente. Tchau, gente. Vamos embora. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. Apresentação: Eduardo Lucas.